Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a Colom e eu trouxe para vocês mais um vídeo. Dessa vez a carta de número 21, a montanha no baralho cigano Lenormand. Pessoal, para quem tiver interesse aí em estar adquirindo e-books relacionados ao tarô, tá? Eu desenvolvi dois e-books com material bastante profundo, tá? Tanto dos arcanos menores quanto dos arcanos maiores. Os arcanos menores com 401 páginas, dos arcanos maiores com 227 páginas. Ambos os e-books possuem os aspectos psicológicos e arquétipos de cada arcano, signos e planetas relacionados com cada um dos arcanos, tá? Também adicionei poesias místicas de minha autoria para cada um desses arcanos. E é um material que vai auxiliar bastante vocês aí na jornada pelo mundo do tarô, tá pessoal? Também eu adicionei nesses dois e-books como você aplicar a energia desses arcanos no seu dia a dia para um desenvolvimento melhor. Então, para quem tiver interesse, eu disponibilizei, tá? O link está aqui embaixo na descrição do perfil, com um preço bastante acessível, vale muito a pena vocês estarem adquirindo, tá bom? Pessoal, bora pro vídeo. Carta de número 21. A carta da montanha no baralho cigano. Pessoal, o que a gente consegue interpretar olhando para uma montanha, né? Principalmente essa daqui, ó. Tem uma montanha ali e tem outra maior ainda lá atrás, bem distante, né? Então, a gente consegue interpretar o que dessa carta, né? Quando a gente olha para ela. A montanha, algo grande, um obstáculo, algo que precisa ser superado, algo que vai exigir muita resistência, né? Algo que vai exigir, na verdade, muita superação, né? Para poder resistir a essa montanha, né? Mas será que o segredo aqui é resistir à montanha? Mas a montanha ela também representa estabilidade, ela representa determinação, então ela pode representar também um atraso, um obstáculo, né? Algo que atrasa. Enfim, a montanha pode representar muitas coisas, né? Mas calma aí, vamos lá. A montanha, pessoal, ela está muito relacionada com algum tipo de obstáculo que precisa ser superado. A montanha, nesse caso, ela vai mostrar para a gente a necessidade de superar algo, de se preparar, né? De você estar preparado para superar obstáculos, para superar desafios, tá? Você precisa ter resistência para poder superar isso. A montanha ela é uma carta muito interessante, eu gosto muito dessa carta. E por que eu gosto dessa carta? Porque se vocês repararem, ó, aqui tem 3 camadas de obstáculos, né? Tem uma menorzinha aqui embaixo, né? Uma um pouco maior no meio e outra maior ainda lá na frente, né? Só que isso é um problema? Não necessariamente. Por quê? Por exemplo, se você quer ir para a academia e levantar bastante peso, ficar bem forte, você não chega numa academia levantando um monte de peso, né, coisas muito pesadas. Você começa se preparando o seu corpo, né, não só o corpo, como a mente também, para que sucessivamente você consiga levantar pesos cada vez maiores e atingir o seu objetivo. Então a carta da montanha, ela vai mostrar para a gente que você precisa trabalhar a si mesmo de uma forma que você fique mais resistente, mais forte, mais determinado, mais estável diante das situações que se apresentam, né? A distância, ela também está muito relacionada com a montanha, né? Então, por exemplo, vocês repararam aqui, ó, que tem montanhas bem distantes lá no fundo. Então, a partir do momento que você supera um desafio, um obstáculo, você tem que estar ciente que outros obstáculos irão surgir, né? Então, por exemplo, quanto maiores os ganhos, maiores as responsabilidades, tá? Fica essa dica também para vocês. Agora, olha que interessante, a carta da montanha, ela traz o número 21, né? Então, se nós quiséssemos fazer um paralelo aí com o tarô, o 21 seria o arcano maior do mundo. Então, o que nós conseguiríamos extrair de informação aqui também, né? Que você nunca saberá o que existe após essas montanhas se você não tiver como superá-las, né? Tipo, se você quer alcançar algo maior, alcançar o mundo, você precisa superar todos esses obstáculos, tá? Então a carta da montanha ela é uma carta que traz pra gente também
a questão de força interna, né, de resistência interna, de vencer barreiras, tá? Ela não é uma carta para te dar medo, ela é uma carta para te incentivar a superar esses obstáculos, né? A nossa vivência, a nossa vida é uma superação constante. Todos os dias você está superando algo, você está aprendendo algo. Então a carta da montanha ela vai mostrar para a gente que quando você se prepara, você supera qualquer obstáculo. E você vai pegar como se fosse um gosto por superar obstáculos, né? Então você vai perceber que quando algo está cômodo demais, algo está muito fácil demais, ele não está necessariamente trazendo uma evolução para você, ele está te mantendo numa zona de conforto. Então a carta da montanha, ela te instiga a ver o que está após, né, cada uma dessas montanhas, entenderam? Agora, numa questão de amor, o que a gente consegue dizer aqui numa questão de amor, né? A gente pode falar de distanciamento, a gente pode estar falando de frieza, né? De algo que esfriou, que congelou. A gente pode falar de bloqueios emocionais, tá? Em relação ao relacionamento. A gente pode estar falando também de uma pessoa que ela não aceita mudanças com facilidade, né? Então é por isso que essa carta, inclusive, ela está muito ligada também ao signo de Touro, ao signo de Capricórnio. Ela pode estar relacionada também ao signo de Escorpião. Fica essa dica aí para vocês. Espiritualmente, essa carta, ela também não é um consenso, mas muitas pessoas ligam ela a Xangô. Eu, inclusive, ligo essa carta muito com a questão de justiça, com a questão de Xangô, tá? Ela também está relacionada com Ogum, em algumas leituras minhas. Então fica essa dica, tá? Numa questão aí de relacionamento, pessoal, aquela pessoa vai me procurar, essa é a carta da montanha. A montanha, ela vai indicar para você que essa pessoa ela não vai sair de onde ela está para ir até você, tá? É uma pessoa que ela travou ali e ela não quer, ela não vai, tá? Numa questão de carreira, pessoal, o que a gente pode falar? A gente pode estar falando da necessidade de superar alguns obstáculos profissionais, necessidade de você ter mais paciência diante de uma situação dentro do trabalho, tá? Você precisa também ser mais determinado em algumas situações. O que mais que a gente pode falar? A gente pode falar também de crescimento na área profissional. A gente pode falar de crescimento, tá, na área profissional, mas é algo muito demorado, muito lento. Quanto tempo leva para uma montanha ficar desse tamanho aqui, né? Levou talvez milhões de anos. É uma coisa lenta, você não vê. Ela pode até aumentar de tamanho ali ao longo dos séculos, dos milênios, mas você não vê. Então é uma coisa muito lenta. O que mais que a gente pode falar? Numa questão de saúde, se você estiver passando por um desafio na saúde, ou alguém que você conhece está passando por um desafio, essa recuperação ela será mais lenta, né? Você também pode estar meio exausto, cansado, você precisa dar um reforço para a sua saúde, né? Um descanso, talvez. O que mais que a gente pode falar? Numa questão espiritual, pessoal, a gente pode estar falando de alguns bloqueios, de algumas dificuldades que precisam ser superadas no espiral de um fortalecimento espiritual, né? Então, você tem que ter noção que a montanha, numa questão espiritual, ela também mostra que a partir do momento que você vai superando esses desafios, né, espirituais, essas questões espirituais, você vai evoluindo ao mesmo tempo, tá? É uma fase um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, mas que tem superação, tá? Tem um aprendizado em cima disso. A gente pode estar falando também de ataques espirituais, né? Tentando bloquear os seus caminhos, né? Fechar os seus caminhos, trazer bloqueios para a sua vida. Então é necessário você fortalecer sua proteção espiritual, tá? A gente pode estar falando também de energias densas. Então fica essa dica para vocês, tá, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.